canal Teu Produções. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. A você que é novo aqui no canal, o meu seja bem-vindo. Sempre nós estamos trazendo uma reflexão à luz da Bíblia Sagrada. E o tema da nossa reflexão de hoje é nada mais, nada menos que a desobediência pode te levar ao fracasso. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, estar baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 1 e o versículo 42, que nos diz assim: E o Senhor me disse, dize a eles, não subais, nem pelejais, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Pois é, meus queridos, essa é o tema da nossa reflexão de hoje. A desobediência pode te levar ao fracasso. Aqui narra a história do povo de Israel, quando Moisés guiava-os ainda pelo deserto, quando Moisés já estava na trajetória da saída do Egito, na qual Deus prometera livrar o seu povo da escravidão. Escravidão esta que todos nós sabemos que ninguém mais, ninguém menos de toda a culpa chamava-se o próprio povo escolhido de Deus, próprio povo de Israel. Portanto, que nós venhamos a entender que todas as vezes que Israel, apesar de ser o povo escolhido de Deus, apesar de ser o povo que foi agraciado em ser o povo escolhido de Deus, andaram por caminhos tortuosos. É bem certo que, dentre tantas as vezes que o povo de Israel errou, o Senhor sempre com seu amor e carinho os perdoava, sempre os colocava em uma posição que eles retornassem ao caminho da adoração, ao caminho da obediência. Pois bem, o versículo na qual nós acabamos de ler se trata exatamente dessa história. Quando o povo de Israel, guiado ainda por Moisés, passava pelo monte dos amorreus. E se nós pegássemos um pouquinho antes, nós iríamos entender que Deus já falara que daria a terra que prometera aos pais, que prometera ao seu povo, que seria deles. O problema de tudo é que eles deixaram de confiar em Deus, deixaram de obedecer a Deus, de dar ouvido a Deus, e intentaram para um medo, intentaram para uma intimidação, porque quando olharam a terra, viram que a terra era boa, porém havia gigantes. Eles tinham medo, a ponto de se perguntarem: mas Deus nos tirou da terra do Egito para que nós viéssemos a morrer pelas mãos desses gigantes, desses homens que são mais altos que nós, são mais fortes que nós. E intentaram essa dúvida em seus corações. Porém, Deus irou-se por causa da falta de confiança. E diga-se de passagem que outrora, ambos os povos já tinham visto as maravilhas que Deus fez, já estavam sabendo do tamanho do poder de Deus, porque o Senhor já livrara de tantas coisas, de tantas guerras, de tantos povos maus que eles passaram, de tantas terras, e o Senhor os permitiu
ganhar a terra. Mas chegou nesse determinado momento em que eles temeram. E ao temer veio a desobediência. Quando eles temeram a ocasião, mas não temeram ao dono de todas as coisas. Quando eles temeram as lutas, as perseguições e acharam melhor viver no Egito aprisionados. E aqui eu já abro um parêntese para falar com você. Talvez você esteja passando por uma circunstância difícil e às vezes a dúvida começa a bater. Às vezes a dúvida começa a chegar próximo de você, a ponto de você até pensar, mas quando eu não era da igreja, eu passava por menos lutas. Quando eu não pertencia ao meio evangélico, eu passava por bem menos guerras. Pois bem, quando se está longe do caminho do Senhor, o inimigo tem em seu pensamento que já ganhou a guerra. Portanto, ele não precisa mais afrontar. Ele não precisa mais usar de artimanhas para te ganhar. Porque em seu pensamento ele já está ganho. O trabalho dele vai ser apenas de lhe manter dentro do recuo que você deu. Mas eu quero deixar para você no momento dessa reflexão que você não pode parar. Você não pode permitir que essas dúvidas entrem em seu coração. O Deus de Israel, Ele é o mesmo. Veja, se você parar um pouquinho para refletir dentro da sua vida, e eu te chamo para fazer isso nesse momento. Veja como você vivia e veja como você vive hoje. Veja a situação que você vivia e veja a situação que você vive hoje. Quem sabe você outrora andava bêbado, andava jogado, se prostituindo, sem credibilidade. Hoje você tem uma vida totalmente diferente. Hoje você tem credibilidade. Hoje você tem paz. E não é uma paz qualquer, é a paz de Jesus. Hoje você tem uma condição diferente de alguém olhar e lhe parabenizar e bater palmas. O que outrora olhavam e davam risadas. E eu estou falando das mínimas coisas. Porque quando a gente parte para olhar já para as coisas futuras, aí a gente entende que é muito melhor estar com Deus e não permitir que essas dúvidas entrem em nossos corações. Porque o céu vale muito mais. Estar com Cristo vale muito mais. O sacrifício de Jesus valeu, vale e continuará valendo por muito mais. Não pare agora. Não desobedeça agora. Não volte para o caminho da desobediência. Prossiga, vá avante, segue em frente. E certamente o Senhor, Deus de Israel, lhe dará a vitória. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nada foge do controle de suas mãos, porque a Bíblia nos assegura que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Confie em Deus. Não recue, não volte, não desobedeça. E quando o povo de Israel, agora ainda guiado por Moisés, chega a esse ponto de querer recuar por causa do medo, e por causa do medo desobedecer a Deus, aí a gente vê que eles intentam em subir o monte lá dos amorreus, e se prepararam, colocaram suas espadas, cingiram os seus lombos. E quando estava tudo pronto, a gente vê algo terrível acontecer. No versículo em que nós lemos, a gente vê que o próprio Senhor falou e disse: não subam, porque eu não estou no meio de vocês. Não subam. Deus não estava pedindo, Deus estava dando uma ordem. E eu quero dizer algo para você.
hesite em fazer alguma coisa por causa da situação que lhe oprime. Mas não faça nada fora da direção de Deus. Porque quando nós intentamos em fazer as coisas do nosso jeito, certamente não dá certo. Porque nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes e nós não somos onipresentes. Espere mais um pouquinho, ore mais, peça uma direção a Deus. Porque se Ele der a direção, a vitória é certa. E quando o povo de Israel intentem subir o monte dos amorreus, o Senhor diz assim: não suba, eu não estou no meio de vocês, não suba. E mesmo assim eles subiram, Se a gente pega a Bíblia Sagrada, e eu quero deixar o versículo na íntegra, quando no versículo 44 diz assim: e os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruirão em Seir até Orna. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a sua voz e nem deu ouvidos. Oh meu Deus! Olha o peso da desobediência. Mesmo assim eles intentaram a subir. Deus permitiu que os amorreus os perseguissem, os ferissem, os perseguissem como abelhas. A abelha, quando ela está perseguindo uma presa, ela é implacável. Assim foram os amorreus com o povo de Deus. Foram implacáveis em suas perseguições. E quando o povo de Deus consegue uma parte fugir, eles começam agora a reconhecer o erro. E choraram e clamaram. E a Bíblia nos diz claramente, onde nós lemos: o Senhor não os ouviu. Foi exatamente no versículo em que nós lemos no 45. Eles choraram diante do Senhor, e o Senhor não ouviu a sua voz e nem vos deu ouvido. Aí o versículo 46 ele diz: assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Não saia da direção, porque até conquistar o coração de Deus novamente, há muitas lágrimas a ser derramadas, há muita oração a ser feita, há um preço tão grande, um preço tão alto, para que se ganhe novamente o coração de Deus. Aprenda com a história de Israel, para não sofrer tanto quanto o povo de Israel. Não desobedeça ao Senhor. Espere a direção de Deus, porque no tempo de Deus tudo é bom, é perfeito e é agradável. Deixo-vos essa reflexão. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E se sentirem de compartilhar essa mensagem, compartilhe com os amigos, com os irmãos, com os colegas, com os grupos, WhatsApp, Facebook. Compartilhe e deixe também este canal ser vida na vida das outras pessoas. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, o seu ministério. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.